Salve, salve, camaradas. Boa noite já, né? Boa noite, boas-vindas para todos, para todas. De onde você estiver chegando para o nosso papo reto. Hoje com mais um bom camarada, um brother que quem não conhece vai começar a conhecer. E ó, Giba Massabani, tá por aqui ou tá na gringa ainda, Giba? Abraço grande para você, meu querido, saudades. Abraço para todo mundo, quem tá chegando por aí, por favor, vai dizendo de onde você tá chegando, de onde você tá acessando. Dá um oi aí pra gente, beleza? Daqui a pouco o Zé Gustavo chega por aqui e nós vamos trocar uma ideia, bater um papo, conversar. Um papo reto aqui, numa boa, com meu brother e camarada Zé Gustavo. Boas-vindas para todo mundo, galera que tá chegando aí, ó. Águas de Lindóia. Tá por aqui, tá pelo Brasil, né, Giba? Beleza. Que bom, querido. Deus te abençoe. Carinho por você, você sabe, por sua família querida, sagrada. E agora Zé chegando. Vamos trocar nossas ideias, nossas figurinhas, vamos bater nosso papo. Eles vão conhecer o Zé. Ó o Zé aí, ó. E aí? Salve, Zé. Salve, Levi. Tudo bem, querido? Firme? Tudo bem? Tudo na caminhada. Boa, boa. Pessoal, esse aí é o Zé Gustavo, ó. Você que está Pô, agora chegando por aí, quero que vocês conheçam. Alguns já conhecem, mas quem ainda não conhece, Zé Gustavo, ele é empreendedor, ativista. Foi porta-voz nacional da Rede de Sustentabilidade de 2016 até 2018. Sua trajetória profissional passa por iniciativas acadêmicas, multissetoriais, associações e empresas, participou da fundação da Rede de Sustentabilidade, é líder é Renova, não é isso? E integra isso aí. movimentos que potencializam a natureza criativa das cidades e movimentos que qualificam e incentivam a participação política. E umas outras coisas a mais, e é meu amigo. E é meu amigo. O mais importante é. Zé, bem-vindo, Zé. Pô, obrigado, Levi. Assim, uma satisfação, uma felicidade enorme de estar contigo. Sou um admirador, um fã do seu trabalho, além de ter a oportunidade de ser seu amigo, sou fã mesmo do trabalho que você faz. E essas lives eu acompanho algumas delas e estou me sentindo muito honrado de estar convidado para falar aqui com vocês, com você e com a turma aí toda. Que bom, Zé. Sabe, Zé, que a gente tinha que ser um camarada para poder falar comigo sobre tudo que aconteceu nesse final de semana e algumas coisas que estão para acontecer no próximo. Tinha que ser brother meu para a gente poder ficar tricotando à vontade. Então, é claro que nós vamos falar bastante aqui. Não tem como não falar de Biden, né, Zé? Como é que é isso, né? Tá certo que Biden, o pessoal já fica aí. Isso é uma coisa que também a gente vai poder também falar aqui só para nós, por isso que é papo reto, né? Esse pessoal chato que fica agora falando, mas o Biden é isso, o Biden é aquilo. Cara, o cara ganhou do sujeito lá, rapaz, do companheiro lá, do genérico de cá, o Trump, pô. Então a gente tem que festejar. Não pode nem Muito. fazer festa. Não pode nem festejar, já vem esses chatos. Cara, tem chato de tudo que é extrema, né? Não? Primeiro eu queria te falar, assim, ô, Levi, uma coisa que eu... Primeiro, me apresentar para o pessoal, né? Isso, Eu sou o Zé Gustavo, né? Sou de São Carlos, no interior de São Paulo. isso. Me formei em administração pública na Unesp de Araraquara. Com muita felicidade, fui o primeiro da minha família a me formar na universidade, a ter ensino superior, a ingressar no ensino superior, né? Minha família parte de Dois Córregos, né? Dois Córregos que fica ali, né? Jaú, Bauru ficam na Grande Dois Córregos, ali no centro do estado de São Paulo. Isso. É uma cidade pequena, mas muito, muito alegre. Uma metrópole, E uma metrópole. metrópole, Two Little Rivers, né? Bom, eu me formei, desde que eu me formei, eu comecei a atuar na política, assim, né? Eu entendi, me revelou, assim, durante minha atuação na administração pública, uma percepção de que a política transforma a vida das pessoas e que era importante atuar na política para ajudar a transformar a vida das pessoas, né? Isso. Eu sou uma pessoa ligada à Igreja Católica, né? Venho de uma formação
cristã católica, enfim, de muita atuação nos movimentos pastorais, né, de pessoas em situação de rua, Legião de Maria, grupos de base da Igreja Católica, que fez uma formação, para mim, muito ligada ao social. E aí eu entendi que para ajudar e transformar mais a vida das pessoas era o Estado que podia fazer isso. E o Estado tinha um problema, não só na administração pública, mas tinha um problema na política. Na cabeça dos políticos só ficam pensando em se reeleger de 4 em 4 anos. Então eu decidi que tinha que atuar na política, olhando para o cenário, e aí quando eu decidi isso, foi bem concomitante ao final da eleição de 2010. Eu tinha a oportunidade de fazer um intercâmbio fora, não estava aqui na eleição de 2010, vi Marina pela primeira vez de lá, do Canadá. E a hora que eu olhei para aquilo, eu falei, cara, quando eu voltar, quero estar junto com esse povo. Eu, caipira metido, nunca tinha ido para São Paulo em 2010, estava fora, mas nunca tinha ficado em São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo. Aí eu comecei a ir nas reuniões do movimento Nova Política. A Marina sai do PV, começa o movimento Nova Política, e eu começo a participar. Trabalhando. Deu uma bugada aqui, mas o Zé vai voltar. Deu uma bugada, mas ele retorna. Daqui a pouco ele está aqui de novo. Caiu lá, mas já está retornando. Pode deixar que ele já está chegando de novo. O Zé está voltando. Olha ele aí, ó. Cadê você? É isso. Voltei. Pronto, deu uma bugadinha. E outra coisa, nós capota, mas não breca. E a gente volta. A gente capota, não breca e volta. Você estava lá em Vila Matilde, você chegou em São Paulo e conheceu Marina, o Movimento Renova, Vila Matilde, Traná. Isso, e aí a gente começou a organizar, de fato, final de 2013, a fundação da Rede de Sustentabilidade, né? Na verdade, final de 2012, início de 2013. Antes mesmo das grandes manifestações de 2013, né, por renovação, por mais... A gente fez a fundação da rede, né? Muito no espírito do tempo. Aí coordenei o processo de registro da rede em São Paulo, ajudei a coordenar o processo de registro nacional junto com a Marcela, uma pessoa fantástica. E depois nós não conseguimos o registro de 2013, altas histórias de 2013. Sim. Fizemos uma combinação com o PSB fez uma coligação com a gente ideológica, né? Porque a gente não era partido ainda, mas Marina foi ser vice de Eduardo Campos e Marina me convenceu a ser candidata a deputado federal, né, por São Paulo. Foi quando a gente criou os codeputados e criamos uma campanha muito legal. Tive 15 mil votos e depois, enfim, não elegemos, uma eleição muito dura, né, de 2014. Passamos depois de 2014... voltamos ao registro da rede, registramos a rede, eu e a Marina fomos porta-vozes nacionais da rede. Eu tive a oportunidade de ser porta-voz nacional da rede junto com a Marina em 2016, 17, 18, saí para ser candidato a deputado federal. Então esse é um pouco a minha trajetória de atuação, assim, né? E sempre trabalhando e lapidando uma ferramenta política que é a Rede de Sustentabilidade, que na minha opinião é um meio, né, de atuação política bastante relevante na minha vida e na sociedade brasileira. E no sentido do que aconteceu nos últimos anos, aí entrando na sua reflexão sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, cara, a eleição do Biden, não pelo Biden, mas pelo que significa a derrota do Trump, ela é fundamental para nós, né? Claro. O Biden não é a figura do qual a gente gostaria que fosse o grande presidente, mas derrotar o trumpismo, o negacionismo, né? Essa atuação política que nega a ciência, que lidera pela vaidade, né? pela centralização. E essa derrota é muito importante. Essa é uma derrota quase epistemológica, assim, sabe? É a derrota não de uma pessoa, mas de uma forma de pensar. E por isso que, na minha opinião, é bastante importante o que aconteceu nos Estados Unidos. A gente vai criticar muito o Biden,
Mas a gente critica a atuação e a crítica vai ser acima da linha da cintura. O problema é que o Trump governava da cintura para baixo. É esse que é o problema. Então a gente muda. Tem uma coisa do fair play, sabe? A regra. Você não pode baixar dessa régua. Você baixou dessa régua, puxa, aí vira caos, aí é barbárie. O que representa a vitória do Biden, não pelo Biden ou pelo programa de governo dele, mas significa no imaginário, sabe? Não dá para ser desse jeito. Não dá para ser racista. Não dá para ser homofóbico. Não dá para ser xenófobo. Não dá para ser... Não dá, não cabe. No mundo que nós vivemos hoje, não cabe. E ainda alguns são tudo isso e se dizem cristãos. Né? Não. Esse é um outro ponto terrível, né? Agora, tudo isso que você falou, somando, entre outras coisas, há um aspecto também importante, que é, primeiro, esse negacionismo absurdo e, diante de uma pandemia, uma postura absurda, que é aquela coisa que a gente critica aqui também, mas lá, de maneira terrível, é um desgoverno letal que é responsável por vidas. E isso é terrível. Então, esse tem um aspecto que eu acredito que foi fundamental também para a derrota dele. E uma outra coisa também, que é a questão daquela economia, aquele jeitão de fazer com que a economia ela seja aquela economia que é predatória, né? Da natureza, completamente predatória. Então, ele representa o que há de pior no enfrentamento de uma pandemia horrorosa e o que há de pior na maneira da sustentação e do fortalecimento de uma economia predatória. Não é isso? Que é do século XIX, né? Nada a ver com o nosso tempo. O Maquiavel, assim, a obra do Maquiavel, ela é muito interessante em vários pontos. E tem uma coisa que o Maquiavel diz, que o príncipe, né, o governante, é como o condottiero que está numa batalha com a espada na mão e decide quem vai morrer primeiro. Né? Dado que temos recursos limitados, se a gente investe em saúde, ao invés de investir em educação, a gente fala que os mais velhos vão ser mais cuidados nesse momento, podendo comprometer o futuro de quem não teve educação. Se a gente investe em educação, ao invés de investir na saúde, a gente investe mais em médio e longo prazo. No caso do que nós estamos discutindo, era quem estava decidindo por matar os dois, por investir em nenhum dos lados, por fazer... Isso é a maluquice. É o governo no sentido bíblico, da morte, né? Não o governo da vida, da inspiração, enfim. Então, acho que isso representa. E, cara, é impressionante, assim, do ponto de vista econômico, né? Cada vez mais o mundo está falando, por exemplo, que sustentabilidade, cuidar do planeta, é algo importante. Até os grandes capitalistas estão dizendo isso. Né? E nós vemos lá, no próprio Trump, que falava que ia voltar a ter energia gerada a óleo, né? Enquanto os empresários falam, não, aqui não, aqui dentro de casa. Né? O Trump mais Trump de todos, que é o nosso Bolsonaro aqui, negando a atuação da economia ligado ao meio ambiente. Então, isso é muito ruim. Né? Por isso que eu acho, como a gente estava afirmando, né? A derrota, a vitória do Biden, não por ele, mas pela derrota, o que significa essa derrota dessa forma de pensar. Agora, ao mesmo tempo, para o campo social-democrata, para o campo à esquerda, fica um recado claro. Precisamos dialogar com um público que a gente não sabe como dialogar direito. Sabe? Então, eu acho que fica esses 4 anos, terríveis 4 anos, fica um recado muito claro para nós. Né? Precisamos aprender uma linguagem. E não é a linguagem do não cientificismo, mas é uma linguagem. Nós precisamos aprender um pouco mais para falar com públicos que às vezes a gente também critica e é preconceituoso. Né? Concordo. Assim, a gente fica às vezes, desculpa a expressão, mas cagando regra, assim, sabe? Para todo mundo. E a gente não pedagogiza, sabe? Não cria um processo empático de formação também. A gente empurra as pessoas para a direita. Empurra as pessoas, sabe? Quando a gente tem que fazer um processo de acolhimento e transformação. Acho que esse também fica um recado para nós, esse processo, sabe? Muitos recados. E todos os movimentos que foram feitos. E tudo que aconteceu. Olha isso aqui, mano, que foi esse negócio para poder vencer.
nos 52 minutos do segundo tempo, sei lá, com disputa de pênalti, não sei o quê. Foi uma coisa impressionante. A coisa não é simples, não. Não foi simples, não. Agora, deixa eu te falar uma coisa também, que eu quero fazer um gancho interessante. Não foi só... A Marina fala uma coisa, né? Nossa querida Marina. Aliás, nós dois aqui, a gente só sabe falar algumas coisas da Marina, né? Bem pra caramba. Sabe qual a nota que nós damos pra Marina? 12. Né? 12. De 0 a 10, 12. Então, aí assim, é interessante. Falando em Marina, Marina Bragante, nossa querida Marina Bragante entrou aqui, dá uma saudação para ela. A Marina Bragante, tá aqui, olha aí. Cláudia Serrano. E a Marina Bragante está fazendo... e outra coisa, Cláudia, abraço. E Marina também, Bragante, está fazendo uma campanha bonita, viu, meu? Vou te falar. Toda a turma... Aliás, a galera da rede aqui, na vereança, meu Deus, a esperança. A galerinha toda está fazendo uma campanha tão muito bonita. Bonito. Meu Deus do céu. Às vezes eu tô meio ruim, sabe assim? Tô meio zoado. Tu fica meio azedo com as coisas que a gente ouve. Aí eu vou dar uma passadinha assim no Insta, aí eu fico vendo a nossa turma da rede, buscando voto, fazendo as coisas. Eu tive uma live com a Tami, mas que coisa mais bacana, que essa menina é fantástica também, está na candidatura. E ela, olha, eu vou te falar, fantástica. Então, a nossa turma, eu fico lá curtindo, mas é que eu vejo mesmo, para me dar até um respiro. A campanha tá bonita aqui, viu? A campanha tá bonita aqui, viu? Mas eu te cortei, você estava falando da nossa Marina. Nossa Marina diz assim, que o jeito de fazer campanha será o jeito também de governar. Ou seja, quem mente fazendo campanha, mente também governando. Então, o Trump foi um mentiroso, direto, constante. Por quê? Porque ele ganhou também mentindo. Ganhou com fake news e tudo mais. Fala um pouco mais com esse jeitinho mentiroso, fake news, que Trump fez e recupera um pouco isso para nós, que é um pouco essa tese, que é uma fala que Marina fala de maneira muito simples, mas muito potente. Quem faz campanha mentindo, governará mentindo. Então, como é que é isso aí? Fala um pouco do Trumpzinho lá, para depois a gente vir aqui para o genérico. Fala da Marina... Se bem que... Só um minutinho. Deixa eu falar uma coisa. Esse negócio do genérico aí, os remédios genéricos são perfeitos. São perfeitos, são maravilhosos, são ótimos. Eu acho que eu tenho que mudar a metáfora. Porque o genérico é um remédio perfeito, é um remédio muito bom. E aqui no Brasil, muito bom. Os genéricos são maravilhosos. Mas a cópia muito mal feita do Trump aqui, depois a gente volta para cá para falar um pouco sobre esse negócio de fake news. Vamos lá. Vamos começar pelo Trump. Tá, para mim, assim, né, a Marina fala essa coisa, a forma com que se ganha, a forma com que se governa, né? E a forma com que se ganha do ponto de vista ético. O que você topa na campanha? Topa caixa 2? Topa dinheiro por fora? Isso, se você usa isso na campanha, aí você vai falar, não, quando eu governar vai ser diferente. Não, não vai ser diferente, entendeu? Porque aí você vai falar que é para a próxima campanha. Então, isso é uma coisa muito importante do ponto de vista ético. O que você topa na campanha diz muito sobre o que vai ser você como governante, sabe? Então, acho que a questão das fake news, ela demonstra muito isso, o nível de responsabilidade ética que se tem com as mensagens que se passa do seu governo, né? Então, quando o Trump ele criou mensagens, né, durante a campanha de 2016, eles fizeram um processo com a Cambridge Analytica, né, que era aquela grande empresa que foi criada. Isso. Steve Bannon era um dos grandes diretores. E aí a gente vai contar a história de trás para frente, né? Porque primeiro lá no Trump, Steve Bannon criou, foi um dos vice-presidentes dessa empresa, que pegava e fazia uma análise psicossocial de grupos e enviavam mensagens em massa para grupos específicos com informação específica para aquele grupo, que às vezes era contraditória a dois grupos diferentes, né? Mas como ninguém via, só aquele target que via, então você conseguia testar mensagens. E testava inúmeras mensagens ao mesmo tempo. E isso foi criando uma massa de pessoas, e aí falando das diversas coisas. Então, para os supremacistas brancos, ele dava uma mensagem. Para os fundamentalistas evangélicos, outra mensagem. Para as pessoas
Então ele chegou ao ponto de falar que ele ia voltar, enfim, em Chicago, ele ia trazer de volta as indústrias, né? E na verdade, numa lógica de disputa com a China, que não existia, mas as pessoas tinham no imaginário delas, isso que a fake news, como ela pega, né? Elas lembram como era no passado, quando se tinha lá as indústrias, no caso de Chicago, né? Então ele falava que ele ia recuperar esse tempo. A impressão que as pessoas tinham disso, né? Daquele período, né? Tem um professor, Yaska Monk, que escreveu um livro chamado O Povo versus a Democracia. E ele diz que esse autoritarismo, né, que foi criado tem base em 3 coisas, né? Uma das coisas é a tecnologia. A outra coisa é a estagnação econômica. Nos Estados Unidos você tinha muita gente com estagnação econômica, né? E isso faz com que o Trump foi buscar, no momento bom da vida de segmentos, a inspiração para que eles se indignassem e trabalhar isso pela indignação. E aí espalhar muitas fake news. Então houve muitas fake news sobre a Hillary, muitas fake news também sobre o Obama, que aconteceu também antes, falando que ele não era americano, enfim, tudo isso. Mas eu te digo assim, Levi, para mim, o nascedouro da fake news digital, porque é isso, né? Nunca deixou... Fake news é um negócio de muito tempo, né? Na política, antigamente eu chamo de fake news analógica, era um material apócrifo. Jogavam, distribuíam material no dia antes da eleição, falando mal de um candidato, que eles falavam de forrar a cidade. Forravam a cidade com material. Né? Eu me lembro em Mauá, fizeram na campanha de 2012, fizeram um material contra o candidato do PT, num dia antes da eleição, forraram a cidade, não sabiam quem tinham feito esse material, dizendo que o candidato do PT estava envolvido na morte de Celso Daniel. Quem é do ABC sabe como é impactante essa informação. Foi. Né? Então, eu sei e aí... Eu estava aqui, eu sou do ABC, você sabe disso. E não foi só em Mauá. Soltaram em tudo que é canto. E um pouquinho antes, esse lance de a edição de 1989, Lula e Collor, pela Globo, poderia entrar como categoria de fake news também. Isso é interessante, então, porque aquilo aconteceu lá atrás. Exato. Mas vai. Exato. Então, e aí eu chamo, porque eles chamavam isso tem um nome, né? Que é o material apócrifo. Você não sabe de onde veio esse material e ele ataca um candidato. Né? Então isso aconteceu lá na eleição de 2016, eu me lembro disso, contra o candidato do PT. Enfim, mas isso foi se sofisticando com as redes sociais. E a vinculação, a potencialidade de uma pessoa ser comunicadora de uma informação. Né? Porque antes, com a televisão, em 89, você tinha um veículo comunicando com as pessoas, por exemplo. Né? Agora você tem, com as redes sociais, isso que nós estamos fazendo aqui, qualquer um pode ser um formador de opinião. Né? Tendo sua opinião, abrindo sua câmera, ele forma seu público. Então você tem uma potencialidade. Isso é excelente, não é ruim. Né? Mas as pessoas reproduzem também os seus valores, os seus princípios e tudo mais. E para mim, aqui trazendo um pouco para o Brasil, né, a eleição de 2018 né, tinha uma vibração de indignação no ar muito forte. Né, a negação daquilo que estava colocado. Que começa antes, na minha opinião. Começa antes, eu posso até falar um pouco mais disso. Assim. Mas a eleição de 2018, o que foi acontecendo foi uma rede muito bem formada de pessoas conectadas via, principalmente, WhatsApp, né? E que as campanhas, principalmente a campanha presidencial, pegavam uma informação de um lugar, via que dava certo e espalhava no outro, independente do conteúdo, desde que o conteúdo fosse favorável a eles, né? Então, muitas fake news foram espalhadas. Muitas fake news foram espalhadas e num princípio muito importante, que é de incitação à indignação. A indignação move as pessoas. Quando a pessoa fica indignada com algo, ela pega e se mobiliza. E ela cria conteúdo, ela espalha conteúdo e deixa a pessoa cega praticamente com o processo. Então, ela trabalha nesse sentido quando ela está muito indignada. Quando você está indignado, você fica cego e reproduz aquilo.
aquilo que parece verdade, aquilo que ela acha que é verdade, faz sentido para ela, ela compartilha. E o que faz sentido para ela? Faz sentido para ela toda a bagagem estrutural, o preconceito estrutural, o machismo estrutural, o racismo estrutural, enfim. Aí eu vou falando, se você me deixar, eu fico falando sem parar aqui, Levi. Não, legal, acho que é legal. Sabe o que acontece? Quando você está falando aí sobre essa questão, porque nós estamos falando de como é que o Trump fez a coisa lá, nós agora viemos para 2018 falando como é que essa estrutura de fake news aconteceu também durante a campanha de 2018, usando bem esses, né? E aí uma adaptação à brasileira e à nossa realidade. Também voltamos um pouquinho atrás para poder lembrar dos materiais apócrifos e a forma como as coisas aconteciam lá atrás, só para poder dizer, voltamos para 2018, mas daqui a pouco nós vamos voltar para 2014. Daqui a pouco nós vamos voltar para 2014. Mas lá em 2018 estamos tendo essa coisa que indignação, resistência, aí começa de novo, vamos pegar os grupos de Zap, de WhatsApp, onde está mostrando aqui onde estão os cristãos conservadores, alguns fundamentalistas, e vamos começar a alimentar essa gente com algumas informações mentirosas. Aí vem kit gay, madeira de piroca, vem um monte de coisa comunismo, que nem hoje, né? O pessoal tá falando na vacina que você vai tomar a vacina, vai ter um chip. Vários caras falando isso, tem um chip que você tomando a vacina, principalmente a chinesa, é um chip que vai entrar dentro de você e vai mudar seu DNA. E se você for eu sei. Se você for hétero, o chip que entra dentro de você com a vacina chinesa, tu vira gay. Aí eu peguei e fiquei pensando, falei, bom, então se o cara for gay, vai virar hétero, porque deve ser uma coisa assim. Agora, imagina a confusão do chip, deve ser um chip super bom. E isso tudo, então você imagina a loucura. Não, e é sofisticado, bom, mas então, para dar certo, é sofisticado. É sofisticado. Então, por exemplo, assim, cara, eu estava ouvindo alguns negacionistas falando sobre a eleição dos Estados Unidos, né? Falando que o Trump já sabia que os chineses tinham infiltrado pessoas, estão formando há 20 anos pessoas para este momento, para serem seguranças das portas, das urnas, e não deixarem as pessoas entrar. Ou então, que os democratas, eles imprimiram uma cédula na China para falsificar as eleições dos Estados Unidos, e o Trump foi muito inteligente e carimbou as verdadeiras. E por isso que ia ser essa loucura da sofisticação, né? Da mentira, né? Que parece verdade. Ele consegue sofisticar tanto. Fala assim, não, mas isso é uma informação que ninguém sabe. O famoso isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Globo lixo. Então, não pode, não mostra. Agora, essa coisa toda, esse ambiente todo, teve a sofisticação, teve esse lado da loucura, teve esse lado dessa sandice, esse negócio religioso, fanático, assim, pessoal, o Zap que vai, família quebrando o pau, pelo amor de Deus, o que teve nem eu escapei das minhas questões de Zap de família, todo mundo sofrendo com isso, fazendo sofrer, o que é uma porcaria isso, né? Mas, enfim, tudo isso tem esse lado aí, com esse lado, vou dizer assim, meio exótico, né? Exótico assim, aspas, difícil. Agora, tem um outro elemento, que é um elemento que a gente olha, assim, primeiro que tem uma coisa que vem com, a minha opinião, com o lavajatismo, que vem preparando a população nisso. O Lava Jato teve seus aspectos positivos, mas nós temos que ter coragem para dizer onde é que foi que erraram. E erraram em muita coisa. E tudo, na minha opinião. E aí, em tudo isso que foi acontecendo, junto com a mídia, a grande mídia foi fazendo um movimento, né? Um movimento que também contribuiu com esse negócio de repulsa ao político. Aí vem um discurso de alguém que diz assim, essa mamata vai acabar, nós agora vamos fazer a nova política. Você quer? Não passou 2 anos, a nova política caiu no colo do Centrão, a mamata está quase para poder mandar o filho do senador para ir para ser preso. E não tem nada de mamata acabou, não tem nada de nova política, não tem nada disso. A corrupção acabou. A corrupção acabou. Eu acabei com a corrupção, porque
porque eu acabei com a corrupção, não tem corrupção. Então, assim, essas loucuras que as pessoas ficam dizendo, e vão continuar dizendo, e vão continuar falando, vão trazendo assim. Então, tem um monte de coisa que se mistura. Você falou, sofisticação da doideira, mas também tem esses outros elementos dessa, sabe, do quarto poder e a forma como se conduziu esse caminho. Tudo isso se juntou, e em 2018 a gente amargou bastante coisa. Quando eu digo a gente, nós que lutamos e que caminhamos com Marina Silva e que andamos perto dessa mulher fantástica, extraordinária, a gente teve que ouvir cada bobagem, cada mentira. Porque uma coisa para falar com crente, que é o quê? É o quê? Pega a pauta moral e trata da questão do aborto, trata da questão da liberação da maconha e trata da questão do casamento gay. Se pegar essas três coisas aqui, você começar a dizer que que fulano crê nisso e defende isso, para crente, seja quem ele for, acabou, encerrou. Então aí existem todos esses jogos, esse mosaico todo, que fez com que as fake news ficassem bem elaboradas e trabalhadas em 2018. Certo? Ficaram bem trabalhadas. Não sei até que ponto esse negócio será barrado, seguro, punido agora para a próxima eleição. Para essas agora ou para a próxima, para a nacional próxima. Não sei até que ponto. Agora me diz uma coisa. Esse negócio aí, para nós dois... Mas Levi, posso claro. Falar uma coisinha? Porque claro. Isso que você me disse, você falou, eu acho que deu uma pane na cabeça de algumas pessoas. Assim. Esse fluxo de informação que deixou elas indignadas. Porque eu fico imaginando, me coloco no lugar de um trabalhador que chega em casa, trabalha todos os dias, passa 8 horas no trabalho, 2 horas, 3 horas no transporte público, chega em casa, abre a televisão e vê lá na televisão um senador sendo preso com malas de dinheiro em casa. É indignante para esse. As pessoas foram se indignando. E num grau de indignação que começaram a ter raiva mesmo. Né? E aconteceu uma cena em 2018 comigo. Eu estava fazendo campanha no semáforo, né? Em São Carlos, no sábado antes da eleição. E no semáforo é bom porque você entrega o material, o pessoal passa, vai embora. Né? Aí parou um carro, o cara abriu a janela e falou, você é candidato? Eu falei, sou candidato, sou daqui da cidade. Entreguei meu material para ele. Aí ele abriu meu material, viu a foto minha com Marina. Ele jogou o material no assoalho do carro, puxou uma arma semiautomática do lado do câmbio, olhou para mim e falou, tu vai ver quando o capitão ganhar. Tá vendo? Eu olhei para a cara do sujeito e falei, olha, sinto muito. E fui pro próximo carro. Eu passei muito tempo tentando entender qual foi a sinapse que esse ser humano fez, que me viu lá e não me conhece, não sabe da minha história, da minha luta e da minha trajetória, do trabalho que eu tenho, que ele tem uma imagem com a Marina, ele me apontar, ele me mostrar uma arma, porque ele não me apontou, ele me mostrar uma arma, e a única frase dele ser, tu vai ver quando o capitão ganhar. Quer dizer, é um nível de desconexão, esse cara tá doente. Tá. De verdade, assim, eu empatizo num lugar com ele, eu acho que ele tá errado, ele tá errado, ele não pode fazer uma coisa desse de jeito nenhum, mas essa pessoa, esse ser humano tá doente. E tá doente com a quantidade de informação que ele é bombardeado. E coisas que parecem verdade. Com Marina, por exemplo. Marina, eu brinco que Marina é uma preconceituável. Né? É uma mulher negra, evangélica, do interior do Acre, entendeu? E pobre. Pronto. Boa. Enquadra ela em qualquer uma dessas e fala, Marina evangélica, logo ela vai acabar com a Aparecida do Norte. Cabe. Pronto. Cabe. Entendeu? Marina tem a cara da minha empregada doméstica. Eu já ouvi isso. Sim, pronto. Quantas vezes? Como é que minha presidente pode ter a cara da minha empregada doméstica? Pronto, preconceito, cabe. Então, assim, das coisas, cabem coisas horripilantes nessa coisa que parece verdade. Né? Uma das que a gente mais ouvia é a história que começa lá em 2014, né? Marido da Marina é madeireiro. Poxa vida! Quantas vezes a gente não teve que responder a essa? Graças a uma ação, o senhor Aldo Rebelo foi no plenário da Câmara dos Deputados e disse isso. E disse isso. Marina vai ao Ministério Público, pede para ser investigado, o Ministério Público fala, não tem o que investigar. Mas está pronto, acabou. Claro. Ninguém fala, mas a Marina tem um marido que é madeireiro. Um absurdo, sabe? Uma falácia.
né? Um crime. E isso lá de Falar 2014. isso é crime. Falar isso é crime. É crime, é crime, é crime, é Perfeito. crime. Perfeito. Né? Perfeito. Você falou muito bem, porque em 2018 teve essa loucura, as pessoas estavam ensandecidas. Eu lembro muito bem como é que foi 2018, porque eu também. A gente apanhou. Bom, nós dois apanhamos de graça. Quanto você não apanhou de graça também? Né? Todos nós, né? Então, assim, mas vamos falar a real. Por isso que aqui é papo reto e aqui a gente não alivia mesmo para ninguém, não. Mas a real, essa parada aconteceu, esse negócio de fake news, do jeito que está, desse jeito absolutamente desonesto, aconteceu, mas não aconteceu agora em 2018, não. Esse 2018 foi a edição atualizada. Por quê? Porque vamos dizer assim, a fake news raiz, do jeito que nós estamos encontrando hoje, ela surgiu em 2014. Vamos combinar. Tá certo ou não? Em 2014, para mim, foi uma das experiências mais pesadas sobre essa questão, Levi. Eu posso contar algumas coisinhas do que eu vivi? Por favor. Que foram... Bom, para quem não lembra, né, em 2014, a Marina... A gente não consegue o registro da rede no dia 3 de outubro de 2018. Do 3 de outubro de 2013. Nós não conseguimos o registro da rede. E a Marina tinha oferta para ir para 7 partidos diferentes, 5 ou 6 partidos diferentes, para ser candidata a presidente. E ela toma uma decisão, ela tinha 36% das intenções de voto naquele período. Um ano antes da eleição. E ela toma uma decisão. Ela diz, meu objetivo nunca foi ser presidente, mas sempre foi contribuir para a transformação. Se tiver alguém que possa fazer isso, eu talvez possa apoiar. E esse alguém pode ser o Eduardo Campos. Isso foi uma bomba nacional. Todo mundo esperando que a Marina fosse a candidata. E ela, de repente, apoia um candidato com 5% das intenções de voto, até menos, acho que ele tinha 3 na época. Se como uma pessoa que tem 36%, isso não faz sentido. No jogo político, isso não faz sentido. Então, tinha 36%, vai apoiar um que tinha 3%. E no próprio partido dele, as pessoas falam, não, ela quer te dar o balão, né? Que fala, quer te passar para trás, você vai virar o vice dela e tal. E não, a Marina sempre foi nessa, de ser vice. Consolidou a candidatura a vice e começaram a fazer uma campanha de 2 candidatos a presidente. Né? Só que no fatídico 13 de agosto de 2014, o avião do Eduardo cai e ele morre. Nós perdemos muitos amigos naquele avião, infelizmente. E o Brasil entrou em choque, né? O candidato a presidente morreu depois de ter feito uma fala brilhante do Jornal Nacional. E aí a Marina assume como candidata a presidente. Com poucos dias para a eleição. Eram poucos dias para a eleição. Né? Nós já estávamos ali há poucos dias da eleição. Cara, eu me lembro, o João Santana, e a Priscila tem nome e sobrenome, né? Ele escreve isso no livro dele, já escreveu no jornal, entrevistas dele no jornal depois da eleição de 2014. Eles estão no Hotel Unique em São Paulo, ele, Dilma, Lula e mais alguém que eu não me lembro quem, mas desse núcleo duro, né? E eles, com as pesquisas à mão, veem que Marina, se fosse com Dilma para o segundo turno, Marina ganhava. Então a decisão era aniquilar a Marina. Com tudo que se tinha direito. Foi isso que foi feito. E aí, irrigado com dinheiro de Lava Jato, João Santana tinha imprensa em muitos lugares, imprensa não, agências de comunicação em muitos lugares do Brasil, pesquisas qualitativas para saber o que pegava na Marina. Então, no Pará, ela ia para o Pará, ela ia acabar com o Círio de Nazaré. No Rio Grande do Sul, ela ia acabar com os campos de fumo. Em São Paulo, com a Aparecida do Norte. No Rio de Janeiro, com a Petrobras. No interior do Nordeste, com Bolsa Família. Em Brasília, chegou ao ponto de fazerem um material dizendo que a Marina ia acabar com o PlayStation. Inacreditável. Como diz a Marina, ela não era candidata a presidente, ela era a exterminadora do futuro. Né? Boa. Então tinha essas coisas territoriais, muito específicas, e por cima, uma narrativa de que a Marina estava vendendo o Brasil para banqueiros, porque ela era amiga de Neca Setúbal. Né? Isso. Neca Setúbal isso. E o Banco Central? E o Banco Central? Mas era por isso, o Banco Central Independente era porque ela era amiga dos banqueiros.
né? Entendeu? E aí aquele filme terrível que a comida ia sumindo da mesa dos brasileiros. Né? Aquilo Isso, terrível. Eu me lembro, eu estava com a isso. Marina em Sertãozinho, no interior de São Paulo, na Fena Sucro, que é uma das maiores feiras do setor sucro energético, né, de cana-de-açúcar. E a Marina fez uma fala lá brilhante. E ela disse o seguinte: olha, a era das pedras não acabou por falta de pedras. A era do petróleo não pode acabar por falta de petróleo. Nós precisamos investir em petróleo, mas temos que trabalhar com o setor sucroenergético. No outro dia, tinha uma manifestação em frente à Petrobras, no Rio de Janeiro, dizendo que a Marina era contra o pré-sal e ia acabar com o pré-sal. Uhum. Então, essas coisas foram se juntando para criar a narrativa da Marina, para criar a desconstrução da identidade da Marina. E era muito pesado. Depois a gente ficou sabendo de casos, por exemplo, esse de Belém, né? Mandavam duas pessoas para o ponto de ônibus no centro de Belém para falar sobre, no momento de pico, assim, muita gente no ponto de ônibus, iam duas pessoas. Uma virava para outra e falava assim: fulano, você vai votar em quem para presidente? Meio alto, para as outras ouvirem. Ah, eu vou votar na Marina. Ela tem, né, uma pessoa legal, uma pessoa próxima, tem umas ideias boas. Você, o que você acha que você vai votar na Marina? Aquela mulher vai acabar com o Círio de Nazaré. Ela é evangélica, ela é fundamentalista, né? Aí, o que acontecia? As pessoas entravam na internet, jogavam lá Marina, Círio de Nazaré, já tinham 2 ou 3 blogueiros regionais escrevendo que a Marina ia acabar com o Círio de Nazaré. Levi, ouvi na É, internet, ouvi na rua, vi na internet, virou verdade. E claro. isso foi se alastrando numa velocidade absurda de mentiras e desconstrução. Gente próxima a nós, desconfiando. Uhum. Aí É voltou Marina da verdade. Marina é madeireira, a Marina é fundamentalista. O programa da Marina era o programa mais progressista do ponto de vista da comunidade LGBTI+. Era o mais Uhum. progressista. Na comparação do que estava escrito com o da Dilma, com o do Aécio, mas aí a Marina virou contra gay, porque ela era evangélica. Uhum. Então, assim, Uhum. uma meia-verdade é mais grave do que uma mentira. Então faz sentido. Marina é evangélica, logo ela é contra gay, né? Porque ele está no imaginário da maior parte da população, do preconceito. Então isso cola. Uhum. Então Claro. essa desconstrução da Marina, você pegar os dados no tempo, as pesquisas no tempo, a Marina derreteu nesse processo. Foi. Derreteram. O PT, o João Santana, operou para ir para o segundo turno com o Aécio. Foi isso que Isso. aconteceu. Foi Isso. isso que aconteceu. E quem arquitetou isso? Operacionalizou. E ainda se vangloria de ter feito isso, chama-se João Santana. Foi. Chama-se João Santana. Ele deu matéria, ganhou dinheiro com isso. Uma coisa absurda que foi construída. Uma coisa Roda Viva absurda. agora. Roda Viva recente agora. Com a maior cara lisa. Quem pegou o Roda Viva e viu o João Santana falando, fica indignado. Fica É indignado. indignado. E ele não conta, mas depois ele foi convidado pelo senhor Steve Bannon para um evento de marketing político nos Estados Unidos, onde ele foi premiado pelo Steve Bannon. Ou seja, Esse, essa tecnologia foi exportada. Então, assim, a quem que gente é o. está falando. Fala, explica quem é o Bannon. Steve Bannon foi o marqueteiro responsável pela campanha do Trump. Né? Foi o cara que criou, que virou vice-presidente da Cambridge Analytics e aplicou o conceito de psicossocial na criação de mensagens que não necessariamente eram verdades. Né? Ao contrário. E foi isso que aconteceu na eleição de 2018, de 2016 do Trump, que a gente acabou de falar. Então, assim, É. nasce. Quando a Marina falou, né? E foi por isso, na Roda Viva, o João Santana ficou indignado, para usar a mesma expressão, que o Trump inventou, que o João Santana inventou as fake news, é porque o nível de sofisticação, de operação de máquina, de Facebook, é impressionante o que o João Santana construiu como máquina Uhum. de moer pessoas, de Isso. aniquilar a história da Marina. E por quê? Porque a Marina tem a cara do Brasil, Marina tem a pauta do momento, sabe? Uhum. E tem base Uhum. social. Ela tem uma história de Uhum. vida. Era preciso Uhum. desconstruir a Marina.
E na minha opinião, esse processo, esse nível de ódio, de desconstrução, de descrença também na nossa sociedade, criou figuras como o Bolsonaro. Porque a Dilma, assim que assumiu, ela fez tudo o que dizia que a Marina ia fazer, quase tudo. Mas ela falou que a Marina ia ser contra os direitos dos trabalhadores. No mesmo ano que a Dilma ganhou, ela mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional de tirando o direito de trabalhadores. Ela derrubou a taxa Selic. Cara, tudo que ela disse que a Marina ia fazer, ela fez. Né? E a Marina tinha mais na eleição de 2014. Se ela falasse, estou sendo vítima de um ataque, aí ela era fraca. Uma mulher fraca, que não é capaz nem de fazer o debate político. Isso não é debate político. O debate político é quando você fala de um conceito econômico, e eu discordo de você, e nós dois podemos coexistir. Nosso inimigo na política é o nosso adversário. São espaços, ideias válidas. Né? Eu não posso tratar o outro como inimigo a ser aniquilado. Não é guerra. A política é o espaço da construção coletiva e não da desconstrução, do ataque. Então, para mim, assim, e aí eu tenho uma visão muito particular disso, para mim, esse processo de degeneração da política, ela acabou sendo muito tensionada em 2014. Né? Então, imagina que nós vimos num movimento de 2013 de indignação, de necessidade de mudança, que é travado em 2014, né? E ainda mais com uma campanha dessa de desconstrução pesadíssima. E depois, meus amigos petistas que me desculpem, que eu tenho muitos amigos, tenho muita felicidade em debater com ele, muita mesmo. Mas votar em 2014, você vai lembrar, no segundo turno, votar na Dilma era votar na democracia. Qualquer um de nós que falássemos em votar em Aécio, seríamos, não estou falando que eu estou defendendo isso, mas a forma de lidar com isso. A forma de lidar, votar no Aécio era você ser fascista. Votar na Dilma era votar na democracia. Se você não estava com a Dilma, você não era democrático. Votar com os pobres era votar na Dilma, senão você era rico, elitista. Né? Então, esse maniqueísmo, sabe? Foi muito ruim para a nossa sociedade. Na minha opinião, a eleição de 2014, né, eu acho que talvez, se o avião, é lógico, a gente pode ficar tratando se, né? O avião do Eduardo Campos não tivesse caído, talvez as ferramentas a serem usadas seriam diferentes. Não teria tido um tensionamento tão grande, sabe? Mas aconteceu, e é isso que e a vida segue, né? Então, para mim, junto com essa composição dessa indignação que nasce em 2013, né, que se fortalece em 2013 nos movimentos, tem um tensionamento muito grande, né, na polarização da eleição de 2014, com utilização de ferramentas as mais terríveis, na minha opinião. E aí depois essa composição do que você falou, né, a mídia sempre colocando... Eu sempre brinco, né, eu sempre gostei muito do CQC, mas o CQC sempre colocava os políticos como os errados, os que tinham que questionar e tal. Então a gente tem a política é um espaço, mais uma vez, segundo Sócrates, a política é a busca da felicidade do coletivo no coletivo. É o espaço onde os diferentes devem assentar e dialogar para encontrar o meio do caminho que seja palatável para a maioria. Né? Não é para ser o lugar aonde... Eu tinha vergonha. Quando eu comecei, Levi, a atuar na política, minha mãe, no interior, né, em Dois Córregos, as pessoas perguntavam assim, Ana, o que seu filho faz? Aí minha mãe falava assim, ele é envolvido com política. Parecia que eu estava traficando drogas, assim, sabe? Um negócio meio errado, meio pesado, sabe? Ao longo do tempo, obrigado. Ao longo do tempo eu foi mudando isso. Mas eu acho que a gente precisa resgatar essa da política, sabe? Esse debate, as reflexões, enfim. Por isso que eu sou seu fã, Levi. Porque você é um cara que faz esse debate, sabe? De verdade mesmo. Assim. Não, e outra coisa, Zé, o que é gostoso a gente bater esse papo, chegar nesse ponto e resgatar isso, porque eu acho que nós vamos precisar fazer uma live só para poder resgatar isso tudo e, de repente, já começar a trabalhar, porque você ainda vai escrever o seu livro só com esses detalhes aí.
Você ainda vai escrever esse livro aí só com esse negócio aí do João Santana, que não é o pai da fake news, não. Ele é uma verdadeira mãe da fake news, uma mãezona. Com certeza, com certeza. E uma Ó, um coisa que é abraço importante... o Vini Lima entrou aqui também. Aí, O Vini Lima beijo para entrou. você. O Vini Lima... É isso aí, Vini Lima. Beijo pra você. Gravei lá as paradas, hein, Vini? Chiquinho, eu vou chegar no Chiquinho aí, se Deus quiser. Ó, uma coisa que eu lembro do Frei Beto que eu sempre repito. O Frei Beto dizia o seguinte: esse negócio de política é igual um cara que levou um lanche bem gostoso e foi levar para 2 moleques de rua que ficavam jogando bola. Chegou lá e falou assim: olha, esse lanche aqui todo gostoso, tal, vocês dois vão repartir entre vocês. Aí o mais esperto pegou o lanche e na frente do menino do outro, começou a lamber, fazer que estava cuspindo, o outro ficar com nojo. Aí o outro menino falou assim: tu quer agora? Aí o menino falou assim, xingou, falou assim, não quer saber, começou a chorar, tal. Aí o Roberto falou assim: a mesma coisa que a política. Alguns caras pegam a política, cospem, lambem, os outros fazem com que os outros sintam nojo, aí você fica com nojo, não quer comer o lanche, não quer participar de política, não quer participar da política, e aí a política termina ficando com quem é mal intencionado e com quem fica fazendo o jogo errado. Genial. O Frei Beto contou essa daqui há anos atrás, e eu costumo falar isso, por isso que é legal, e eu fico muito contente quando eu vejo camaradas jovens como você fazendo uma trajetória, falando sobre política, com tanta capacidade e com tanta propriedade e que, graças a Deus, por você, por sua trajetória, tão novo, com uma história já com tanto conteúdo, e caras como o Vini Lima, caras como outros camaradas que estão por aí, que estão na rede, chegando pela primeira vez, gente jovem, enfim, de outros partidos também que eu conheço, tem aí uma série de partidos. Eu tenho visto um monte de jovens entrando na questão da política, eu estou com o coração muito contente, não é só na rede. Tem muitos outros lugares que estão representando PSOL e outros lugares aí, e outros partidos que estão participando e entrando com a juventude na rede. Eu acho muito legal. E isso é muito bom, positivo. É muito. Não, um apelo só que eu faço, Levi, eu tenho visto assim, há uma pressão, o sistema, parodiando o Capitão Nascimento, o sistema não é fácil, né? Não vou dizer o que ele disse, mas o sistema não é fácil. Então, assim, acho que mas eu acho que tem uma coisa, nós jovens, atuando na política, nós temos uma responsabilidade de não reproduzir padrões da política tradicional, da política institucional, sabe? Nós temos que trabalhar para fazermos diferente. Não é porque sempre foi assim que tem que continuar sendo, sabe? Eu vejo também, eu tenho muitos amigos que são jovens na rede, em outros partidos, que reproduzem as práticas. Não é de sacanagem, não é questão ética, mas assim, a disputa, sabe? Às vezes uma puxada de tapete, nós temos que tomar muito cuidado, porque para a gente conseguir transformar, a gente tem que mudar padrões, sabe? Então eu faço um apelo, assim, sabe? Que nós jovens não envelhecemos tão rápido, não passamos o processo de envelhecimento tão rápido, sabe? Que a gente possa realmente inspirar e botar a mão na massa para tentar fazer diferente. Porque sempre foi assim, né? O pessoal fala, nos partidos políticos, por exemplo, né? Discussões internas de partido político, sempre foi assim. Cara, vamos tentar fazer diferente, sabe? Vamos errar um jeito diferente, sabe? Vamos buscar outras formas. Então eu faço um apelo, assim, sabe? Aos amigos. E eu vejo muita gente legal, candidaturas na rede, fora da rede também, trazendo inspirações diferentes, né? Eu tenho acompanhado também as candidaturas no Rio de Janeiro, aqui no Rio. Eu estou aqui no Rio agora, né, acompanhando a candidatura do Bandeira de Mello, a prefeito do Rio, e estou acompanhando também a candidatura da Marina Elô, candidata a prefeito de São Paulo. Mas eu vejo assim, tem a candidatura das coletivas aqui no Rio de Janeiro, 7 mulheres, né, fazendo um trabalho de discussão sobre a cidade no mandato coletivo, que é muito legal. Tem um mandato coletivo, a Liga também, que é do PSB. Tem gente experimentando coisas diferentes, se colocando a essa disposição, sabe? E eu acho isso muito importante para a política. O Einstein tem uma frase muito boa, né? Que é assim, você tem que fazer coisas diferentes para esperar resultados diferentes. Não adianta você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né?
Você soma as mesmas coisas, sempre vai dar o mesmo resultado. A gente precisa fazer coisas diferentes. E nós temos que ter a coragem de tentar apresentar coisas diferentes, sabe? Perfeito. Agora uma coisa aí, para a gente encerrar, porque o nosso horário já está dando, daqui a pouco esses caras derrubam a gente. Uma coisa que é bem bacana, que eu tenho acompanhado, que é bem legal, a Marina Elô, eu conhecia. E, aliás, a primeira vez que eu conheci a Marina Elô foi em sua casa. Foi a primeira Ah, é vez. verdade. É verdade. Foi a primeira vez. Tirei fotinha, inclusive. Eu estava guardado isso, que eu lembro que eu estava É sem verdade. barba, tudo. É mesmo. E essa moça, ela é boa, hein? Ela é boa, moça, hein? Ela é muito competente. É E impressionante. opa, e boa de argumento, e ela vai falando aquele jeitinho dela, ela vai costurando, vai abordando. Muito legal, Marina Elu. E o Bandeira, hein, cara? Como o Bandeira é legal, o pouco que eu conheço também, Bandeira de Melo, hein? Pô, Rio de Janeiro, hein? Já pensou, mano? Não. Já o pessoal ainda tem chance ainda de olhar direito aí pro Bandeira de Melo, não é não? Olha, os dois, assim, perfis incríveis, né? A Marina Elô, uma mulher jovem, com a capacidade de articulação e de fala. Assim, eu sou fã da Marina, assim, de verdade. Eu acho uma pessoa fantástica. E o Bandeira, cara, o Bandeira também não é um cara da política, né? Gestor público, 36 anos no BNDES, foi presidente do Flamengo, isso deu uma exposição para ele, mas a exposição foi por ter colocado as contas em dia. Hoje o Flamengo É. está no que está, por conta dessa gestão, da competência de gestão financeira que aconteceu nos últimos anos. E é um cara muito simples, acessível, é muito legal, assim. Eu gosto, eu acho que a rede tem claro que eu vou puxar um pouco da sardinha para a gente, né? Mas Ah, a rede tem esse espaço de ser uma ferramenta da política que abre quase que um portal também, sabe? Porque em que lugar que a Marina Elô, por exemplo, conseguiria ser candidata a prefeita, assim, sabe? No primeiro turno, um é, bandeira mesmo, sabe? Sem é, nada, para poder fazer o debate, para poder apresentar as propostas, sabe? Para poder fazer o que é a é. política, apresentar uma Isso, visão, né? A isso. gente acredita num Brasil politicamente democrático, economicamente próspero, socialmente justo, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Apresentar Isso. essa visão é um espaço de formação de política, né? Então É. eu sou fã da rede, né? Eu não posso. Somos, né? Somos, né? Que o pessoal fala, fica falando assim, e aí, Levisão, você agora, desde a época lá, né, que eu saí do PT, que eu saí primeiro do PT, eu entrei no PT em 2005, saí em 2007, e a Marina sai um ano depois, e eu fazia parte da turma lá, junto com Marina Silva, na questão da luta pela sustentabilidade, né? Foi aí que eu aprendi com Marina a ser sustentabilista, progressista, que é o que nós somos, né? Olha que bonito isso, sustentabilistas, progressistas, que é o que nós somos, e, É isso. e caminho com Marina com muito orgulho desde lá, com muita alegria, e vamos continuar caminhando com essa nossa guerreira, que nos enche de orgulho. E nós dois sabemos, né? A gente ouve tanto Marina, mas toda vez que a gente para para ouvir essa mulher, a gente se encanta e a gente aprende algo novo, né? É fantástico. É Mas, pô, Zé, mas ó, valeu demais, meu amigo, por esse tempo. Obrigado. Você é cara do coração. Ó, beijão para Carlota, Pode Madame deixar. Carlota. Um beijo para ela, beijo para você. Me dê um meu abraço para Bandeira. Quero saber aí, ainda estou devendo a gente fazer alguma coisa, um vídeo, alguma coisa aí para poder falar do Bandeira, um corintiano pedindo voto para flamenguista. Isso vai ser É uma isso aí, beleza. pô. Então, ó, um abraço para você, Zé. Obrigado de coração. Vou deixar disponível aqui no IGTV, depois jogo para o meu canal no YouTube. O papo foi sério. Hoje nós conversamos sobre o Biden, conversamos sobre tudo. Fake news, como é que começou, o Trump, depois do Trump, o outro, a cópia mal feita aqui brasileira, Tupiniquim, e tudo que aconteceu, a mãe da fake news, e aí voltamos para 2014. Falamos sobre tudo aqui que você pode imaginar, com um papo reto, como sempre é, e com um coração cheio de esperança. É isso. Domingo, dia 15, está chegando. Presta atenção. A eleição mais importante de todas as eleições no calendário eleitoral brasileiro é a eleição para vereador, na minha opinião.
é você votar para vereador e, em seguida, prefeito. Então, presta atenção nisso. Dia 15, dê um jeito de ir votar. Coloque sua máscara, leve sua caneta, leve álcool gel, fique distante de quem tiver, vá nos horários alternativos, fique lá para votar. Olha aí, tá vendo? Vá para votar direitinho e vote. Vote em alguém. Se você ainda está em dúvida, procura direitinho os candidatos 18, que você vai ter surpresas maravilhosas. E se você ainda não tem, pelo amor de Deus, você vai ficar em dúvida se você procurar os candidatos a vereador, tanto no Rio como em São Paulo ou no Brasil, em qualquer canto. Procura saber direitinho, leia o programa de governo da rede, que você vai se surpreender. E eu duvido que, se você olhar, prestar atenção, duvido se você, nesse ano ainda, ou no ano que vem, você não se filie à rede. Tá certo? É isso aí. Zé, vendi Levi, o peixe. Então, Levi, muita felicidade e alegria de estar aqui virtualmente contigo. Estou me sentindo muito, muito agraciado e muito honrado de estar aqui com você. Sou seu fã, mais uma vez. Você é uma pessoa muito importante na minha vida e na minha trajetória. De verdade, assim, queria te agradecer. Dizer que eu tenho uma frase que me veio agora, que é assim, para mim tem um padre, muito amigo meu, que diz que fé é atitude, né? Eu acho que nesse momento tão difícil no Brasil, a gente fazer coisas é uma demonstração de fé. Né? Fé na promessa, sabe? E a Marina sempre lembra de uma frase do Martin Luther King, que é: nós temos que correr, mas se a gente não puder correr, que a gente caminhe. E se a gente não conseguir caminhar, que a gente rasteje, mas que a gente nunca fique parado. Porque é isso que eles querem. E o que a gente quer fazer é transformar o mundo. Então a gente tem que continuar caminhando, acreditando e fazendo. Muito obrigado por essa oportunidade, Levi. Zé, você é do coração. Um beijo para você, se cuida, vamos adiante, tem muito trabalho. Meu Deus do céu, até domingo. E se Deus quiser, também depois de domingo, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Um abraço. Beijão. Um abraço. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Tchau. Isso, beijo para todo mundo. Valeu, valeu.